Senhores, boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Núcleo de Geotecnologias da UERJ, o Sistema LabGIS. E o tema hoje, tenho o prazer de compartilhar essa palestra com Wesley Pi, sobre infraestrutura de dados espaciais. A motivação para essa apresentação, acredito eu, ao menos por minha parte, é um certo visão, um entendimento parcial e, ao meu ver, equivocado sobre o que é uma infraestrutura de dados espaciais. Eu acho que esse entendimento equivocado resulta que muitas pessoas enxergam uma IDE num altar, numa espécie assim de totem, quase que inalcançável. Não consegue entender como você consegue, você dá um salto em termos de plataforma tecnológica, gestão e tudo mais, para conseguir atingir aquele entendimento que ela tem sobre infraestrutura de dados espaciais. Por outro lado, se você pega a literatura mais atual e o que está sendo feito de iniciativas sobre infraestrutura de dados espaciais, você começa a perceber que esse entendimento, assim, essa infraestrutura num totem, num altar, não condiz, não necessariamente precisa ser esse caminho. E aí, conversando sobre esse problema, né, essa motivação com Wesley, a gente pensou em fazer esse webinar com aquela lista de tópicos que a gente divulgou junto ao link de inscrição. Deixe-me me apresentar de forma muito breve. Eu sou José Augusto Sapienza Ramos, sou coordenador acadêmico do Núcleo de Geotecnologias da UERJ. A minha área de formação é ciência da computação, mas trabalho com geotecnologias há muitos anos, desde 2000. Exatamente em 2000 eu comecei a trabalhar. E o tema de infraestrutura de dados espaciais é um tema de muito apreço. Eu estudo, gosto bastante do tema. É um tema que eu tenho focado de diversos projetos aí ao longo dos últimos anos. Wesley, você apresenta, por favor, para o pessoal? Então, boa noite, pessoal. É uma alegria estar mais uma vez, um prazer estar mais uma vez podendo falar com vocês, falar sobre um assunto que eu gosto pra caramba, que eu acredito, numa tecnologia que eu acho que tem tudo que ajuda bastante em diversos níveis, e então sempre fico muito feliz quando posso participar. Esse canal, para mim, ele é super interessante, porque eu sempre recebo feedbacks muito positivos, aprendo bastante também com os comentários de vocês depois, então estar aqui no LabGIS para mim é uma alegria, e fazer isso junto com o Sapienza também é melhor ainda, porque fico muito mais tranquilo, ele traz uma série de informações super interessantes, atualizadas, e que eu aprendo pra caramba. Então, meu nome é Wesley Pi, eu sou do IBGE, eu fui coordenador do projeto da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. A minha formação é em Tecnologia da Informação, mestrado em Ciência da Informação, em Sistema de Informação, doutorando em Ciência da Informação, mas sempre trabalhei, desde que entrei no IBGE, com projetos voltados para a GEO. E uma coisa que é super legal nisso tudo que o Sapienza já comentou com vocês aí, é que é a oportunidade da gente desmistificar um pouco essa ideia de infraestrutura, como ele já comentou, né? Para quem é que serve? A motivação para mim é muito nessa linha também, de falar, olha, para quem que serve esse negócio, quem é que precisa, que não é uma coisa complexa, e como a ideia de IDE, para muita gente no Brasil, ela passou a ser conhecida por conta de uma IDE nacional, que é a INDE. Muita gente tomou conhecimento do conceito de IDE a partir do momento que o Brasil pensou em implantar a sua IDE nacional. As pessoas acabaram ficando com um sentimento de que isso era uma coisa muito grande, que envolvia muita gente, que envolvia muitas etapas e tal.
Na verdade, hoje a gente vê que muitas instituições têm adotado esse modelo de IDE internamente, customizando, tornando o processo para sua implementação mais simples, tornando o processo mais adequado à necessidade de instituições menores, né? De escopos menores, na verdade. Então, ter essa oportunidade, eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente desmistificar um pouco isso, de mostrar para quem que ela serve, quem é que precisa disso, na verdade, e que não é uma coisa tão complexa assim para ser implementada. Agradeço, desde já, mais uma vez, o Sapienza pelo convite para participar. O prazer é todo nosso, Wesley. Eu acho que essas apresentações casadas que a gente já fez antes, né, está fazendo hoje mais uma vez, traz a dinâmica de visão e de conteúdo público aí. E para começar o nosso debate hoje convido a um resgate histórico do conceito na literatura sobre infraestrutura de dados espaciais. Se a gente for olhar as primeiras vezes que o conceito aparece, ou principalmente quando esse conceito começa a ganhar espaço, né, quando começa a espraiar, é uma definição significativamente diferente do que temos hoje, principalmente sobre dois aspectos. Primeiro, que a discussão era bastante pautada na plataforma tecnológica. Qual era o hardware que você tinha que utilizar, quais os softwares você poderia utilizar. Era muito focado nisso e pouco focado em termos de política, de pessoas, de como fazer a gestão dessas demandas, que é o aspecto social. Eu não sei se vocês chegaram a assistir um webinar que eu fiz com o Wesley alguns meses atrás, que a gente discute exatamente que a infraestrutura de dados espaciais debate um problema sociotécnico. Muitas vezes as pessoas pensam demasiadamente do lado técnico, pensam um pouco do lado social, mas no fundo, se você não conjugar essas duas facetas, você não consegue implantar uma infraestrutura de dados espacial exitosa. Então, se você olha nesse ponto de vista histórico, isso, você pega trabalhos de pouco mais de 10 anos atrás, você vê também esse foco no lado técnico. E hoje isso é diferente. Você tem bastante trabalho na parte do sociotécnico, digamos. E se debatia bastante sobre infraestruturas nacionais de dados espaciais, como a gente tem a Índia. O Wesley, ele bem citou agora há pouco, tem outras iniciativas em vários países do mundo, onde você tem um cenário bem particular. Você precisa ter servidores de grande capacidade, você tem que ter todo um quadro técnico, uma diversidade, uma pluralidade de informações sendo consumidas, de públicos demandando por essas informações que trazem uma elevada complexidade ao que as pessoas muitas vezes entendem como infraestrutura de dados espacial. Só que se você pega uma discussão mais recente, né, você vê que você amplia. Eu estava conversando um pouco com o Wesley antes do início da nossa apresentação e acho que essa ressignificação de infraestrutura de dados espaciais que aconteceu nos últimos anos vem principalmente a reboque da ressignificação que houve do conceito informação, do valor que a informação tem hoje, que nós estamos vivendo todo dia aí, as mídias sociais, a internet, todas essas revoluções, carros autônomos, big data, todos são produtos, são derivações, são consequências dessa ressignificação que nós tivemos sobre a informação também nos últimos anos. Hoje, um conceito mais atualizado de infraestrutura de dados espacial, você não pensa só numa infraestrutura nacional.
Você pensa também usuários desktops, que eu acredito que muitos aqui usam lá seu ArcGIS, usam seu QGIS, seu GVSig, ou software que seja, e vocês usam dados que estão salvos no seu computador. São lá teus shapefiles, seus KMLs. O conceito atual de infraestrutura de dados espacial considera também que esse tipo de uso, esse tipo de gestão também é uma estrutura de dados. Os usos mais cotidianos, né, mais simples, os usos que estão mais ampliados hoje na sociedade também respondem a uma infraestrutura de dados espacial. Até mesmo quando você tem uma total desorganização dos dados, uma total desgovernança desses dados, você também está num nível mais baixo, mais simples, mais rudimentar de uma infraestrutura de dados espacial. Se a gente for pegar uma definição atual, eu gosto dessa frase aqui. O que é uma infraestrutura de dados? Observe que é uma infraestrutura de dados. Eu nem estou me prendendo a ser obrigatoriamente espacial. Meios institucionais, eu gosto que o institucional vem na frente. Institucionais, físicos e digitais para armazenar, compartilhar e consumir dados por meio de tecnologias em rede. Eu gosto muito também, Sapienza, de uma que mudou até a minha visão um pouco sobre a ideia de infraestrutura de dados espaciais dentro, nessa mesma direção que você tá dando aí. Tem uma definição de um professor chamado Cameron Neylon, que ele falou que uma infraestrutura, e aí ele estava falando de uma infraestrutura de dados espaciais, ela serve para reestruturar os recursos existentes de forma que produza abundância. E a abundância no contexto que ele estava trazendo era assim, olha, você estrutura os seus recursos de forma que você tenha mais possibilidades de uso desses dados e informações para atender um determinado objetivo. E isso aí, ele amplia esse conceito, assim, ele tira aquela ideia de componentes, que tem que ter isso e aquilo, e ele traz a possibilidade dessa infraestrutura de uma pessoa em um computador, que conhece os locais dos seus arquivos, sabe onde eles estão, procura colocar mais próximos esses ou aqueles, ou alguém que está nesse ambiente com pouco controle aí, mas que ninguém pode mexer, que ele sabe mais ou menos onde está o quê, e para ele isso funciona como uma infraestrutura de dados, né? Ou uma infraestrutura de informação também, poderia ser o termo. Contudo, esse processo ele começa a ficar um pouco mais complexo, ele requer a entrada dos demais componentes, que são os componentes de uma infraestrutura, que você deve citar daqui a pouco, na medida em que mais pessoas participam disso, na medida em que mais possibilidades existem. E em que caminho, em que direção que esse negócio vai? Vai na direção do uso que se quer dar para essa infraestrutura, dos objetivos que se quer atender com essa ideia, né? Acho que você tocou num ponto fundamental. O que você quer da sua infraestrutura, né? Para que ela serve? Um debate que eu faço há uns 2 anos, pelo menos aqui na UERJ, é que a gestão da informação geográfica produzida dentro da universidade hoje não é favorável à reutilização dessa informação. E tem vários aspectos aí, né? O aspecto tanto do o conhecimento científico que se perde em monografias, trabalhos de campo, tese, de dissertações, até mesmo um ponto de vista econômico, que você tem um desprendimento com diárias de campo, com bolsas, com salários, com estrutura física, para dar a condição para que aqueles dados sejam gerados. E se esses dados se perdem, você perde consequentemente a
a possibilidade de reutilizar, limita a possibilidade de reutilização e logo o valor, o impacto que aquela informação poderia trazer. Então, acho que a motivação principal de você pensar numa infraestrutura de dados é você olhar para o problema de organizar, compartilhar, armazenar, consumir dados geográficos para gerar mais valor. Esse valor pode ser valor econômico, pode ser valor em termos de conhecimento, pode ser governança, para que você conheça melhor o território, para que você lide melhor com os recursos ali presentes. E nessa, só para fechar essa entrada nossa aqui, hoje então você tem vários níveis de infraestrutura de dados. Se você pega a literatura, alguns autores até definem, assim, separam em grupos e tal. Enfim, não há um consenso nessa divisão em grupos, há algumas propostas, mas você tem esses diferentes níveis. Os níveis mais descentralizados, mais incipientes em termos de política, em termos de padrão, aqueles níveis mais centralizados em uma ou poucas pessoas, como o Wesley estava falando agora há pouco, até mesmo uma infraestrutura nacional de dados espaciais, onde você espera que tenha uma alta coordenação entre várias instituições. Dentro dessas instituições tem vários grupos ali produzindo e consumindo esses dados. A população como um todo é um usuário importante dessa infraestrutura, e aí os tipos a mira de usos sobre esses dados é quase incontável, né? Então você entra em outro nível de complexidade. Você pode ter também níveis intermediários, repositórios centralizados de dados. Acredito que alguns de vocês aqui lidem em instituições, corporações que tenham isso. Você tem um banco de dados, ou mesmo um repositório em pastas em um servidor, onde esses dados são depositados com certo padrão, com certo critério, com certa organização. Esse, por exemplo, poderia ser dito aí um nível intermediário entre essas duas pontas que eu citei. O Sapienza, uma coisa que eu acho legal colocar para as pessoas também, dentro desse contexto, é uma experiência que eu tenho tido. Eu trabalhava, antes de estar muito focado no GEL, eu trabalhava com dados alfanuméricos, né? E com de integração de dados e de interoperabilidade entre sistemas, né? Então, quando a gente está falando hoje sobre uma infraestrutura de dados geoespaciais, eu acho que para o pessoal fica muito caracterizado que essa infraestrutura, e você falou isso, uma plataforma para gestão de dados e tal, como se ela fosse muito somente para dados geo. E o que eu tenho experimentado, inclusive tenho proposto isso dentro de algumas instituições onde eu tenho tido a oportunidade de discutir o conceito de infraestrutura, é de que uma infraestrutura de dados espaciais, na verdade, ela te apoia no problema de tornar todos os tipos de dados que tem disponíveis dentro da instituição mais facilmente utilizáveis. Ela amplia a função dos dados, sejam eles quais for. Por quê? E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente fala sobre integração de dados, para você integrar dados dentro de uma instituição, imagina uma instituição como Petrobras ou Embrapa, que são instituições grandes, muito segmentadas, você colocar todos os departamentos daquela instituição trabalhando com suas mesmas estruturas de dados é uma dificuldade enorme. Então, você tem o trabalho de integração tradicional, que é o trabalho de criar modelos globais, pedir que todo mundo que está em volta se adeque a esses modelos para que haja uma integração, ele é muito complexo, mesmo dentro de instituições. Imagina fora, nos níveis municipal, estadual, federal. Então, a infraestrutura de dados, ela, pelo menos a integração visual, ela fica resolvida quando você traz a georreferência
para o dado, mesmo aquele dado que a princípio não estava georreferenciado. Mas quando você posiciona ele no mapa, pelo menos visualmente, você consegue integrar aquele conjunto de dados com qualquer outro conjunto que você queira disponibilizar. É claro que você vai ter que ter algum cuidado, como tem que ter de forma geral, com a data desses dados, para você não estar cruzando informações de periodicidade completamente diferente, um cuidado em conhecer a qualidade do dado que você está utilizando, mas a georreferência... Então, imagina assim, vou dar um exemplo mais prático. É como se o IBGE, que é a instituição da qual eu faço parte, ela apresentasse a sua estatística para a população sobre o gel. E aí você conseguiria ver, por exemplo, um cruzamento de dados do PIB com dados de saneamento básico, apenas porque PIB e saneamento básico são dados que, a princípio, não são, por natureza, gel. É claro que eles têm o gel neles, porque o PIB está posicionado no território. O saneamento básico é saneamento básico sobre um determinado ponto do território. Mas eles, lá no IBGE, eles apareceriam em gráficos, apareceriam disponibilizados de outra forma. Mas se eu trago esses dois conjuntos de PIB e saneamento básico e coloco isso visualmente sobre um mapa, eu posso falar assim, cara, será que existe uma relação? Porque nesse município aqui, o PIB é alto e o saneamento básico também. Existe investimento em saneamento básico. Então, você começa visualmente a fazer uma integração, porque você adotou para dentro da sua instituição uma plataforma GEL. Então, mesmo as instituições que não têm a natureza dela, a natureza do dado dela, das bases de dados dela, seja GEL, eu defendo que ela tem um ganho significativo com a implantação de uma infraestrutura de dados espaciais dentro dela. Concordo plenamente, até porque essa revalorização da informação não é a informação geográfica, é a informação como um todo, né? Então, ok, estamos focando aqui, dado a nossa especialidade temática em dado geográfico, mas essa é uma discussão que vale para qualquer tipo de dado. Citando mais uma vez o caso aqui doméstico da nossa universidade, eu tenho certeza que ao longo do amadurecimento dessa discussão sobre uma infraestrutura de dados espaciais para a universidade, em algum momento vão falar, e os outros dados, por que também não estão contemplados? E os outros dados, por que a gente também não tem que ter esses erros? Não tem que, mas é uma questão também de braço e pernas e estratégias, entra uma dimensão um pouco mais pragmática. E gosto dessa frase daqui, essa frase traz uma síntese que está presente em outros textos também, mas de motivação. Qual é a motivação desse movimento? Por que temos que sair apenas de um olhar técnico e ingressar no olhar sociotécnico para trazer um novo nível de governança sobre os dados, uma vez que os dados hoje são elementos essenciais para promover conhecimento, governança e capital? Eu gosto dessa frase porque a frase assim, por que informação é importante? Talvez uma das primeiras frases que venham à maioria das cabeças é porque informação é poder, né? Essa frase virou quase que um jargão. Só que quando, ao menos para mim, quando fala informação é poder, parece disputa, né? Parece conflito. Ok, isso também. Mas acho que quando você traz assim, porque você promove conhecimento, governança e capital, poxa, você sai um pouco dessa questão conflituosa e sim gerar conhecimento às sociedades, a governança para as instituições, ou mesmo de um ponto de vista econômico, você gera capital. E outro... legal, eu acho que é bem por aí mesmo. A gente vai vendo isso aí cada dia mais e mais, e já até anotei essa frase aqui, eu também gostei muito dela.
um outro aspecto que às vezes nos escapa, mesmo que você não chame o seu projeto de infraestrutura de dados espacial ou infraestrutura de dados, o conceito está posto. Você pode dar o nome que você quiser, mas se o conceito, se você chama de diários ou de bugalhos, ele está posto, o desafio sociotécnico está posto. Né? Hoje, por exemplo, teve o lançamento de uma eu posso chamar de infraestrutura de dados espacial da a prefeitura de Niterói, que é vizinha aqui do o município do Rio. Eles não chamaram de infraestrutura de dados espacial, mas eles estão congregando ali vários produtores de dados, eles estão pensando em divulgar esses dados para certos públicos, eles estão pensando na plataforma tecnológica que eles têm que ter para manter essa estrutura toda. Então, sim, você está aderente. Esse projeto ele é aderente ao conceito de infraestrutura de dados espaciais. Né? E nesse processo de ressignificação da informação, podemos estabelecer a seguinte comparação. Assim, o mapa, que é o principal objeto a cartografia ao longo dos séculos, né? O mapa ele era feito por poucas pessoas, tá? E ele era utilizado também por poucas pessoas. É um grupo seleto que tinha acesso. Até porque as pessoas, se a gente pensar em 3, 4 séculos atrás, a maior parte a população nem alfabetizada era. Né? Então você tem ali uma elitização, podemos pensar assim, da utilização do mapa. Ao longo do tempo, principalmente nos últimos 50 anos, você teve um processo de popularização. Popularização não apenas do uso, mas também da produção. Hoje somos produtores de dados geográficos, mesmo de forma inconsciente, mesmo de forma involuntária. Né? O nosso smartphone está coletando dados por onde a gente vai e volta o tempo todo. Então, essa descentralização da produção da informação geográfica, também podemos pensar assim, né? Quando a gente sai de um grupo pequeno e abre esse grupo que utiliza, ocorre o processo de descentralização. Se a gente pensar, por exemplo, o que o percentual dos mapas publicados no Brasil, que a fonte era o IBGE, eu tenho certeza que é mais alto do que é hoje, né? Que faz parte desse processo de descentralização. Só que aí entra uma outra preocupação. Você populariza, você está ampliando esse uso. Mas será que a gente está fazendo o uso mais qualificado? O uso da informação, será que a gente está fazendo o uso mais qualificado dela? Será que os melhores valores eles estão sendo contemplados na utilização que damos hoje? Tem uma frase que eu desconheço o autor original, ela circula em muitas bocas, mas quando a gente pensa assim no exercício da cidadania, quando hoje se entende que quando o cidadão conhece melhor o território que ele vive, ele utiliza melhor os recursos presentes naquele território. Aí tem uma frase síntese assim que é para que o cidadão exerça o direito de ir e vir, ele tem que saber para onde. Né? E aí a informação geográfica entra exatamente nesse processo. Quando falamos então de uma qualificação, né, da gestão da informação para que ela seja melhor reutilizada, ela tenha novas utilizações, né, tem esse outro aspecto. Quem vai utilizar? Vai utilizar por quê? Ok, podemos pensar em
em sociedade como um todo, a população se empoderando dos dados gerados por fontes públicas. Esse é um aspecto que é muito importante e tem que ser debatido. Mas há outros cenários também. Se você pensa em iniciativa privada, por exemplo, eu já fiz um projeto em uma grande empresa onde dois setores diferentes compraram a mesma imagem de satélite de um mesmo fornecedor. A mesma imagem, não é assim, que a data é diferente, não, porque o local, não, a mesma imagem, mesma cópia. Comprou duas vezes. Por essa descentralização do uso, sim, mas essa descentralização que aconteceu dentro da empresa, da mesma forma que acontece na sociedade como um todo, requer uma reestruturação, um novo nível de organização. Senão, essa utilização ela vai ficar aquém do que pode ser. Você não vai qualificar da melhor maneira a utilização que você faz dessa informação, desse dado. Então, quando a gente fala de relação das ideias com uma sociedade, é isso. E a ideia está a serviço da sociedade, tanto para qualificar o uso dessa informação, tão como você conduzir um processo de melhor produção dessa informação. Acho que tem essas duas facetas, tanto no apoio a quem produz, como no apoio de quem pode consumir. E quando eu falo em apoiar, não é só em número, não é só quantitativamente, mas também qualitativamente. Então, nesse caso específico, também entrando até um pouquinho mais nas questões que uma infraestrutura de dados vai ajudar a responder dentro do que você está colocando, Sapienza. Existem, quando a gente falou lá, citou a possibilidade de você ter uma infraestrutura de uma pessoa, do eu sozinho, lá dentro do meu computador, e eu organizo os meus dados ali, eu procuro organizar e tal. Isso seria a minha infraestrutura do eu sozinho lá. Mas, quando eu começo a envolver mais pessoas naquilo ali, a primeira coisa que as pessoas precisam saber é quais são os dados que eu tenho. O que existe e o que não existe. Esse caso que você citou, de uma empresa que comprou a mesma imagem de satélite, isso é muito comum. Muito comum. Existem empresas que têm uma linha de produção onde um dado produzido por uma determinada área, ele é insumo para outra área, mas ela não consegue, o processo está tão tão difícil para acessar isso, que a outra departamento muitas vezes começa a fazer o dado que ela precisa, porque ela não sabe que isso aqui terminou o processo, terminou o dado. Então, assim, é uma confusão enorme. E isso acontece muito, especialmente também, em empresas públicas, né, que não tem, talvez algumas delas não tenham o cuidado necessário com o dinheiro público. Então, você saber quais são os dados que existem, quais não são, o primeiro passo para a implementação de uma IDE, nesse modelo, onde você tem mais pessoas participando, é dar visibilidade ao que existe, é o processo de inventariar dados. E só esse movimento de inventário de dados dentro da instituição, ele já traz um ganho altamente positivo. Eu me lembro que exatamente nesse contexto que você falou, nós estávamos participando de uma apresentação para um determinado grupo de um estado, se eu não me engano, foi em Cuiabá, que a gente estava fazendo essa apresentação. Eu não me lembro exatamente agora qual era, mas eu sei que o pessoal e quando a gente começou a falar da infraestrutura nacional, de dados espaciais, e começou a falar do que já tinha, que todas as aquisições que já tinham sido feitas nesse novo modelo, de poder ser compartilhados dados para aquela instituição e tal, ali já estariam disponíveis dentro daquela infraestrutura, e a gente mostrou um exemplo, que eram algumas imagens de satélite. A pessoa da Secretaria de Planejamento, de uma Secretaria de Planejamento que estava lá, ela levantou na mesma hora e ligou para o fornecedor dela, porque ela estava comprando os mesmos dados. Os mesmos. Que já estavam disponíveis ali, que tinham sido comprados pelo mesmo Estado.
Então, o fato de você inventariar, mostrar que existe, é algo que é básico em uma infraestrutura de dados espaciais, dar conhecimento dos dados. E aí, além disso, aí você começa a fazer outros questionamentos. Será que os dados que estão aqui, que eu estou vendo que eles existem, porque antigamente eu nem sabia que eles existem, só estou vendo porque existe essa ideia de infraestrutura, será que eles são bons? Será que eles são qualificáveis para o que eu quero fazer? Eles servem para o que eu quero? Né? De que forma eles estão aqui disponíveis? Eu consigo saber se existe o que eu preciso? Tudo isso são respostas que elas serão dadas a partir da implantação desse conceito de infraestrutura de dados espaciais. Se o nome vai ser esse, não importa, mas é o conceito. Se os investimentos que estão sendo feitos, se eu posso, ao invés de fazer um investimento meu próprio, utilizar, reaproveitar, investir dinheiro junto com outra pessoa que já está investindo para a aquisição daqueles dados também, e isso nos diversos níveis, seja dentro de uma empresa, dentro de uma instituição pública, seja no nível municipal, estadual, federal, porque esse tipo de coisa que você falou, ele é frequente, né, de você... E ele se dá porque você não tem um local onde você possa ter conhecimento daquilo que existe e na forma que está disponível, por exemplo. E falando de uma outra faceta, aí, dando um exemplo numa outra faceta, a disponibilidade do dado geográfico também. Quantas pesquisas acadêmicas a UERJ, ou falando mais especificamente o núcleo que eu sou coordenador acadêmico, quantos usuários ali, quantas monografias, quantas dissertações, quantos artigos científicos já não foram produzidos porque já existe um nível de organização e disponibilização desses dados pelas fontes públicas, né? A gente está fazendo um trabalho agora que ele é meio emblemático para mim, porque são 4 jovens adolescentes entre 16 e 18 anos. Eles são estudantes do terceiro ano do ensino médio, do curso técnico de meio ambiente do Colégio Pedro II, que é um colégio federal aqui no Rio de Janeiro. E a ideia é trabalhar com eles, é fazer um grupo de trabalho onde eles vão identificar um problema no bairro onde está a escola deles, que é São Cristóvão, é o bairro de São Cristóvão, é identificar um problema ali e propor uma solução. Essa atividade está dentro de um projeto que a gente tem parceria dentro de uma rede de universidade. Mas pelo fato de você ter uma série de dados, o município Rio de Janeiro, graças a um trabalho e a uma visão de várias pessoas e várias instituições, tem uma base de dados rica. Então tem uso do solo de 2 anos atrás, você tem ali informação de relevo, hidrografia, sistema viário, uma série de dados socioeconômicos, dados de parques, de áreas verdes. Então, quando você mostra para esses alunos, nós estamos trabalhando com eles há 1 mês e pouco, né? Tá no início, mas é muito interessante quando eles começam a dar o feedback, eles estão se apropriando daqueles dados, aí estão entendendo, eles começam, olha aqui, então quer dizer que essa rua aqui que tem casas de mais alta renda, está perto dessa zona aqui industrial abandonada, eu nunca tinha percebido. Eles começam a criar relações, novos conhecimentos sobre o bairro de São Cristóvão e começam a pensar, mas por que isso? Como é que a gente pode propor alguma coisa? Esse exercício, né, de descobrir o território, o dado geográfico ele é ímpar nesse aspecto, né? Ele traz recursos que você não consegue em outros formatos e, enfim, seja no uso dessa dimensão de cidadania,
seja numa dimensão técnica de uma instituição pública ou privada, ou seja meramente numa ótica econômica, né? A infraestrutura de dados ela aporta essas dimensões, ela é uma resposta a esse desafio sociotécnico, principalmente um processo de descentralizado de produção de informações que nós temos hoje. Isso aí, Sapienza, me permite só mais um exemplo aqui? Claro, fica à vontade. Exatamente nessa direção também, a gente tem algumas situações para que as pessoas entendam a importância disso, a importância de demandar de que isso aconteça de fato, especialmente nas instituições públicas, isso dentro das empresas, eu não preciso dizer, porque dentro de uma empresa particular, as pessoas têm uma noção muito grande do capital, do custo de não ter a informação na mão e do custo da redundância. Mas, às vezes, no setor público, a gente perde isso porque são instituições diferentes. Então, nós temos, e algumas pessoas que estão na nossa audiência aí devem já ter ouvido falar, nós temos um projeto chamado Projeto Radan, que foi um projeto que foi realizado há alguns anos para catalogar uma série de... Eu não conheço bem o projeto, mas eu tive acesso aos dados, mas, se não me engano, eram solos e rochas e minerais e tal, que esse projeto ele não teve, pela inexistência, ou pela não haver uma obrigação de que esse projeto depois fosse publicado, os dados dele fossem publicados numa infraestrutura de dados espaciais. Esse projeto, que foi um projeto que teve um custo altíssimo, todos os dados dele hoje estão jogados numa base de dados. Sim, jogados, talvez alguns vão brigar comigo se eu falar de jogados, mas eles estão lá. Então vamos supor que eles não estejam jogados, não, eles estão bem guardados e organizados, mas ninguém tem acesso a eles. Ninguém tem acesso. Então, você tem outras situações, como, por exemplo, financiamentos do BNDES e financiamentos da Fumbio, por exemplo, que é um fundo para dados bio, né? Eles investem, as pessoas fazem os projetos, esses projetos coletam dados, coletam informações importantes que apoiariam diversos outros projetos, mas esses projetos não retornam para lugar nenhum. Recentemente, eu estava participando de um projeto com o pessoal lá de Ubatuba, e uma reclamação que tinha, assim, quase que geral, a ponto de as comunidades locais nem olharem com tão bons olhos para pesquisadores que fossem atuar lá. A reclamação é a seguinte: mas eles vêm aqui, fazem a pesquisa, levantam um conjunto de dados, mas depois a gente nunca tem acesso a esses dados e informações. Olha o prejuízo disso. Onde estão? Se esses dados não estiverem num local que possa ser acessado, isso é prejuízo financeiro mesmo, porque isso vai ser refeito em algum momento, porque se houve o projeto é porque existia alguma necessidade da existência dele. Se esses dados não estão disponíveis para ninguém, se esses dados foram disponíveis só para um grupo muito pequeno de pessoas que já fez o seu trabalho e não precisa mais deles, isso se perde, né? Então, isso tem uma... E mais do que isso é impeditivo para que a gente avance. Porque ao invés da gente partir, né, utilizando uma expressão aí bem conhecida, sobre os ombros de gigantes, nós vamos voltar lá para refazer o trabalho que já foi feito. Então não tenho como caminhar, não tenho como evoluir, porque eu tenho que estar sempre refazendo. Isso é um prejuízo enorme. Essa ressignificação da informação, eu acho que do valor da informação é algo que a literatura especializada, científica, digamos assim, já incorporou em seus discursos, mas isso não reverbera ainda, né, necessariamente dentro das instituições. Mas aconteceu uma coisa legal, só para também não ficar só contando tristezas, vamos contar algumas alegrias. Na época que a gente estava trabalhando lá na construção e desenvolvimento da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a gente eu recebi uma ligação do pessoal é o órgão gestor dos recursos do governo federal. Me fugiu o nome dele agora exatamente, TCU, Tribunal de Contas da União, na verdade. Ele ligou para a gente, e o pessoal de lá ligou para a gente e falou assim: olha, eu queria apoiar esse projeto, como é que eu posso apoiar esse projeto? Porque eu não quero que haja redundância nos gastos. Eu não quero que uma instituição compre uma coisa e a outra compre também.
Então, eles passaram a enxergar a infraestrutura como uma infraestrutura que tinha o potencial de fazer com que isso não acontecesse mais. Então, e aí várias outras instituições procuraram a gente para discutir isso. Eu quero que todo projeto que seja financiado por mim, esses dados no edital lá, para quem vai participar do projeto, já saia que esses dados têm que estar publicados na INDE, por exemplo. E eu quero saber como é que a pessoa pode publicar, quais são os padrões, para que isso fique disponível para toda a sociedade. Então, isso, de certa forma, já está sendo visto por essas pessoas, por esses organismos que são capazes de apoiar projetos desse tipo, e eles estão chegando a colocar lá nos seus editais, muitas vezes, que ao final todos os dados têm que estar disponíveis dentro da infraestrutura XYZ, para que toda a sociedade possa ter acesso a eles, quando há necessidade de recursos públicos para o projeto. Isso é bem positivo, bem legal, é um caso que eu gosto de contar. Eu acho que é um movimento que não tem volta. A questão é quanto tempo nós vamos demorar para cumprir esse movimento com êxito. Isso aí. Só trazendo uma definição, uma das muitas definições, essa definição das componentes de uma infraestrutura de dados espacial ou de uma infraestrutura de dados não necessariamente espacial, é presente inclusive nos documentos da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Eu acho interessante essa visão, insisto, não é a única, mas acho ela interessante, porque dá assim a divisão. Olha, você tem a parte dos dados. Claro, sem dados não faria sentido estar falando desse conceito todo aqui. Você tem que ter uma plataforma tecnológica. Sim, você tem que ter uma plataforma. Não tem como pensar em ter um projeto como esse sem uso de computador, de tecnologias em rede, etc, etc. Mas tem outro aspecto, tem uma outra fronteira, uma outra faceta, digamos assim, que é a parte do sociotécnico, insisto nisso, que são as pessoas, as políticas institucionais e as normas e padrões técnicos que, de certa maneira, funcionam para orquestrar as pessoas, os dados produzidos e consumidos por essas pessoas por meio de uma certa plataforma tecnológica. Mas a política institucional, ao meu ver hoje, é um dos principais desafios. Essa sensibilização da cultura da empresa, da cultura institucional, do valor da informação, da importância de se investir nisso, de se projetar isto. Como é que costuma ser o movimento, assim, pela minha experiência de projetos de infraestrutura de dados? Você tem um grupo, esse grupo se sensibiliza, se move, tá? Se mobiliza, consegue recursos eventualmente e começa o projeto. Só que se você não tem uma política institucional para fomentar, né, para fazer esse processo ganhar musculatura, ou mesmo até para simplesmente sustentar ele ao longo do tempo, ele mingua. É voo de galinha, né? A galinha voa, marcar alguns poucos metros depois. Você não consegue dar uma sustentação a longo prazo. Infraestrutura de dados é um projeto de médio e longo prazo. Na verdade, se você vai na literatura atual, muitos autores dizem que assim, a infraestrutura de dados tem um alvo móvel. Hoje você foca que o alvo é aquele ali, você foca seu target, mas ao longo do tempo as políticas mudam, as leis mudam, a demanda dos usuários também mudam, e isso demanda que você ajuste um alvo. Então, se você pensar que uma infraestrutura de dados é alguma coisa que tem início, meio e fim, provavelmente, de fato, ela vai ter um fim. Um fim, o sentido que ela vai acabar. Você tem que manter, ato contínuo. Você tem que dar manutenção, você tem que ajustar a manobra, você tem que fazer esse processo de cuidado ao longo do tempo. Tá? Se não houver esse pensamento, se não houver essa preocupação,
repetindo a analogia, será um voo de galinha. E ela é bem legal nessa discussão, porque eu penso da mesma forma, ela tem que ser um organismo vivo. Porque, na verdade, quando você implementa uma infraestrutura de dados espaciais e você disponibiliza os dados e informações, especialmente governamentais, numa plataforma que permita você enxergar aqueles dados ali na sua vizinhança, no seu território, quanto mais a granularidade permitir que você enxergue aquela informação dentro do teu território, mais condição você tem de questioná-la. Mais condição você tem de se apropriar daquilo e de levantar questionamentos. Então, por exemplo, a gente viu agora em governos passados um investimento muito grande na ideia de você ter, como é que se dizia, aquele grupo de pessoas da sociedade que participavam da política pública, né? Eram comitês, eu não me lembro exatamente qual era o nome, e aí tudo se dava por consulta pública, né? Chegava-se num lugar, chamava as pessoas assim e falava assim, olha, o que vocês acham disso? E aí eu percebi uma vez eu estava acompanhando, isso virou notícia em alguns espaços, que alguém virou e falou assim, porque aqui nós temos cerca de 700 leitos no hospital X, e isso a gente quer reduzir para tanto, ou quer ampliar para tanto. Quando você traz essa questão do território, você fala assim, aqui tem 700 leitos, ou aqui tem, e aí você tem aquela sociedade mais próxima, a pessoa tem condição de questionar. E aí alguém pegou e falou assim, não, peraí, mas você está pensando numa política a partir de uma informação de que nós temos 700 leitos para tratar de tal coisa disponíveis aqui. Mas a realidade, e aí você conhece a realidade porque você está inserido dentro dela, não é essa. Nós não temos 700 leitos. Nós temos 33. E aí você começa a discutir. Então, a própria infraestrutura ela é um espaço de disputas. Você se apropria daquela infraestrutura quando ela está adequadamente implementada, ela é um espaço para você se apropriar, para apropriações diversas. Cada grupo vai enxergar a infraestrutura, de repente, com um potencial diferente. E aí eu sempre gosto de citar alguns casos que eu ouvi, no caso principal da infraestrutura de dados espaciais que está disponível para o México, no México, uma vez alguém comentou comigo que o grupo que mais utiliza essa infraestrutura é o que eles chamam de Madres de los Niños, que são as mães de crianças em idade escolar que utilizam a infraestrutura de dados espaciais deles para fazer trabalhos escolares, trabalhos de geografia, trabalhos com os filhos. Esse é o ambiente, ela se apropriou daquilo para isso. De repente, o poder público ou as outras instituições querem publicar outras coisas lá, mas ela enxergou como um espaço para ela fazer isso. Ouvi falar também que as mulheres da Praça de Maio, na Argentina, utilizam o que eles têm de infraestrutura de dados lá para discutir os filhos que desapareceram na época da ditadura, como um espaço de apresentar, olha, os lugares que desapareceram, os lugares que foram, e utilizam os mapas disponíveis ali para isso. Então, assim, é um ambiente de disputas. Ela é um organismo vivo e deve ser assim. Os dados devem estar disponíveis de forma que permita essas diversas apropriações. E aí, nesse sentido, tem algo que precisa ser colocado, que quem pensa uma infraestrutura de dados espaciais, ele normalmente pensa ela para si. Mas, especialmente nos casos das infraestruturas públicas, ela deve ser pensada para o outro, para aquele que vai fazer uso dela. E aí tem um caso curioso, para não me alongar muito nesse tema, que uma vez publicaram um conjunto de dados na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que eram as UBSs. E aí eu fui lá ver, poxa, acho que legal, o UBS pintava o Brasil todo com os pontinhos azuis, e eu fui ler o catálogo os metadados das UBSs para saber o que eram as UBSs. Eu sei que elas são importantes, eu sei que elas são essenciais, que ela é uma política pública que foi adotada no governo do PT, eu sei que ela vai fazer diferença para isso aqui, mas eu não consigo saber o que são UBS, porque ninguém definiu a sigla nos metadados.
Porque para o grupo que era responsável por escrever, é muito normal entender o que é aquilo, mas ninguém se preocupou nos metadados em definir o que significa UBS. Eu fui saber depois que era a Unidade Básica de Saúde. Mas, a leitura que eu fiz, não foi pensado, no momento que esses documentaram as camadas, no cidadão ou na pessoa que não tem conhecimento do que é a sigla UBS. Eu, por exemplo, não tinha. Sobre essa discussão de infraestrutura de dados, a visualização é uma dimensão, às vezes, pouco observada para fazer um jogo aí. A visualização é pouco observada, digamos. Não basta você disponibilizar dados em um site. Essa é uma frase que eu repito algumas vezes. Não é suficiente você disponibilizar dados em um site. Tem dois aspectos além que você tem que se preocupar. Um, que esses dados sejam prospectáveis. É dizer, que os potenciais usuários daqueles dados consigam descobrir que aqueles dados estão ali e que eles são qualificados para o uso que a pessoa quer fazer. É um pouco o que o Wesley estava dizendo agora dos metadados, o que é a UBS. Né? É isso, assim, tá, tem esse dado aqui, ele me serve? Né? Então, mesmo que a pessoa encontrei o dado, legal, ele me serve? Os metadados têm um papel importante nisso. Quem fez, por que fez, quando fez, como fez, enfim. E tem mais um passo além, que é como consumir esses dados, a visualização para consumo desses dados. Né? Alguns autores convencionam chamar de geovisualização, outros adotam um conceito mais para geomídia, mas no Brasil não, isso é mais a literatura estrangeira. Geomídia, alguns ainda remete a uma área de estudo da cartografia, que é a cartografia temática, mas o nome que você queira dar não importa. Né? Esse processo de criar uma mídia, criar uma visualização para que as pessoas consigam tirar mais informação daquele dado. Você tem um dado disponível de uma certa forma, dentro de uma visualização, que aquele público-alvo consegue extrair mais informações mais qualificadas a partir dele. Tem esse exemplo aqui, alguns sites, eu deixei até para que quando vocês tiverem acesso aos slides vocês possam ver, mas, por exemplo, tenho aqui bacana, que é um tema super atual. Vamos ver se a internet nos favorece, que eu estou fazendo a transmissão online ao mesmo tempo que eu estou abrindo um site que tem também um bom fluxo de dados online. Vamos ver se não degrada aqui a transmissão. Então, aqui tem uma linha do tempo, ao longo do tempo, você pode até dizer qual é o tempo, ele vai andando, e aí tem os fluxos migratórios entre os países. Se você bota o mouse em cima, aí mostra de onde as pessoas estão vindo. Ó. 2.000 e tantos refugiados já, a linha do tempo, quando está a linha do tempo aqui? Está em 22 de fevereiro, está em final de fevereiro de 2012, agora início de março, né? E de onde as pessoas vieram. Aí você bota o mouse aqui, por exemplo, na Espanha, né? Até diz ó, que 2 pessoas saíram, 3 agora, saíram da Espanha à Suécia, por exemplo. A Turquia, para onde as pessoas foram. Então você tem aqui uma visualização dinâmica, né? Esses pontinhos brancos parecem até almas indo para lá e para cá, meio macabro, mas a visualização dinâmica enche os olhos, mas eu não falo de pirotecnia. Pirotecnia é bacana até para algumas aplicações. É bacana, chama a atenção, isso tem a sua importância. Mas às vezes pode ser a visualização simples. Uma coisa simples, não precisa ser algo muito elaborado. Então ao
ao longo do tempo, como produzir visualizações mais adequadas para que certos públicos consumam aqueles dados, possam consumir aqueles dados. Vou botar aqui no pico, aqui, ó, no pico do fluxo migratório no segundo semestre de 2015. Olha lá a quantidade. Dá para ver bem as linhas de fluxo, né? É um dos exemplos. Uma coisa legal, Sapienza, de falar da visualização é que, assim, isso também faz parte, como você já citou, de conhecer o público que você quer atingir também. Porque a ideia de infraestrutura na sua base, na sua origem, ela não necessariamente chegaria até a visualização. Porque a infraestrutura, ela poderia, e eu já fui questionado por isso, por alguns apresentação sobre a Índia de algum organismo que se denominava sociedade organizada e tal, e eles chegaram e falaram assim, não, mas você não tem que se preocupar com a visualização. O papel da infraestrutura é entregar os dados como serviços. E a partir disso, qualquer cidadão vai poder, a expressão que eles usaram foi, qualquer cidadão vai poder acessar esses serviços e construir os seus produtos a partir das suas aplicações próprias lá. Então, quem tem o ArcGIS, quem tem o QGIS, quem tem qualquer um desses, conseguiria acessar lá os serviços e construir seus próprios mapas, por exemplo. Aí eu falei assim, mas qualquer cidadão mesmo, e a nossa discussão se deu em torno de quem é o cidadão que tem esse conhecimento para poder consumir os serviços web e poder construir os seus mapas lá. E a conclusão que eu cheguei, acho que os outros, se não chegaram porque não queriam, é que numa realidade fragmentada como a realidade brasileira, uma infraestrutura que se proponha a entregar dados para essa sociedade, com essa realidade fragmentada, ela tem que se preocupar também com mecanismos que facilitem a compreensão daqueles dados. O termo que eu gosto é apropriação social desses dados de informação. Então, a visualização ela entra nesse escopo como um mecanismo para você tornar essas infraestruturas de dados mais adequadas a todo tipo de indivíduo. Tanto ao indivíduo especialista, que já vai ter lá, que já teria o seu caminho para construir os seus mapas, como para um indivíduo que é leigo. E aí eu não estou falando de pessoas mais cultas ou menos cultas. E isso também não se aplica só às infraestruturas públicas. Por quê? Porque se nós já tivemos situações onde, dentro de instituições privadas, nós tínhamos diretores e pessoas dos escalões mais altos da instituição, que o que ele quer ver é uma visualização. Ele não vai copiar o endereço de um serviço, vai colar no QGIS para fazer, ele não vai fazer isso. Ele quer ver uma visualização. Então, você precisa também identificar o seu público, o público que você quer atingir, e saber que a visualização é um mecanismo de extrema utilidade para favorecer a apropriação dos dados e da informação por esses diferentes grupos. Eu conheço diferentes projetos de infraestrutura de dados que não tiveram tanto êxito por não se preocupar em agregar valor aos não técnicos, digamos assim. As pessoas que não são usuários de SIG Desktop, os gestores ou mesmo técnicos de outros setores, né? Esse é um aspecto fundamental. E, como eu já citei antes, a política talvez seja a componente mais sensível hoje, né? A tecnologia, ela está posta, né? Acho que a nossa dificuldade
a dificuldade de grande parte das pessoas não é assim, não existe tecnologia que me atenda. O que eu quero não existe, não foi inventada tal tecnologia. Eu estou à frente do meu tempo, digamos assim, do ponto de vista tecnológico. Não, a gente fica correndo atrás das tecnologias novas para entender o que são, como é que a gente pode tirar ou não valor delas, né? Tem um movimento contrário hoje, né? Estamos correndo atrás para conseguir tirar valor dessas tecnologias e acredito que o principal motivo, a principal impedância, né? A principal resistência, dificuldade é a ausência de uma política institucional favorável para promover esse processo. Se você não tem a promoção desse processo, eu acho que às vezes o técnico não sabe, digamos, vender a ideia para os superiores, né? Seja porque não tem uma visualização, seja porque ele não consegue dimensionar bem o desafio, olha só do aspecto técnico. Eu já vi projetos e escritos, por que uma infraestrutura de dados é importante para a empresa? Aí tinha lá os argumentos. Eram argumentos que funcionam bem para técnicos de informática ou técnicos de SIG, né? Mas que vai bater em qualquer nível de gestão um pouco mais acima, um pouco mais afastado da dimensão técnica e não convence ninguém. Assim, você, por exemplo, partir para uma abordagem econômica, você gestor, você está fazendo a instituição perder dinheiro, por exemplo. É um argumento, não é único, mas é um caminho que pelo menos prende um pouco a atenção. Mas você gerar mais valor a processos, você conseguir dar respostas mais rápidas, esses são aspectos que de fato vai tocar a política institucional. Quando eu falo gestor, não estou falando da persona gestor, mas sim o gestor que conduz a política institucional. Ele tem que estar sensível também. Se não tiver sensível, vai ser difícil você ter a política institucional como essa. E aí, a maneira de você transbordar a sensibilidade da necessidade de uma IDE vai variar um pouco de caso a caso. Mas a instituição de uma política é fundamental. Se você não tiver essa política para sustentar o processo, vai ser uma missão inglória. Vai ser uma missão de alguns poucos destemidos que vão muito provavelmente nadar contra a corrente. Você tem que mudar o sentido da corrente primeiro. E aí entra vários aspectos mais subjetivos. Uma ausência de uma mentalidade gerencial de mais longo prazo, principalmente dentro da gestão pública. Uma questão de fomento, de você incorporar inovações dentro dos processos da sua empresa. Tem vários aspectos dentro das culturas das instituições aqui no Brasil que jogam contra esse processo. Não é tão rápido quanto os nossos anseios, pelo menos quanto o meu anseio. A criação dessas iniciativas vai passar por essa sensibilização, ou como um amigo meu fala, assim, de forma um pouco irônica, se nada disso der certo, então a gente vai ter que esperar a troca a geração. Porque a geração que está vindo, os jovens que estão vindo aí, já vem com outra cabeça, já vem com outra mentalidade. E eles vão fazer pressão para iniciativas como essa, eu tenho certeza disso. Então, se não por menos, vai ser pela natural troca de gerações dentro desses postos de comando. Citando como um exemplo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Aconteceu em poucos anos para cá uma
foi instituída uma política institucional dentro do Ministério Público para promoção de dados geográficos, para que o Ministério Público use em suas atividades esses dados geográficos, e que esses dados geográficos também estejam dispostos à população. Se vocês baterem no Google, aí, digitarem no Google MP em mapas, MP de Ministério Público, MP em mapas, Rio, você deve ser o primeiro link ali, você vai encontrar o site. Só foi possível, eu acompanhei o processo um pouco de perto, só foi possível porque houve uma política institucional favorável a esse processo, né? Então, não podemos perder de vista a importância da política institucional. Você trouxe uma abordagem muito interessante da política, Sapiens, e isso é essencial de toda forma. Agora, é importante ressaltar também que a política, que as pessoas às vezes costumam ver a política como uma coisa muito abstrata, de acordos entre pessoas para que o projeto aconteça e tal. Mas a política também, ela deve ser bem concreta. No caso de uma política de informação, por exemplo, ela funciona como alguns acordos. E eu me lembro de uma discussão sobre política que é muito simples, é só para o pessoal entender mesmo. Quando você está documentando um determinado conjunto de dados, tem um grupo de atributos que diz respeito à responsabilidade sobre aquele conjunto de dados. E a pergunta, mais ou menos, é assim: quem é o responsável por esse conjunto de dados? E dentro da instituição pública, isso não é algo trivial de ser respondido. O responsável é quem produziu o dado, o responsável é quem foi lá no campo coletar, o responsável não é nenhuma pessoa e é o departamento, ou o responsável é a instituição. A resposta para isso, ela é essencial para você definir um padrão da instituição de metadados. Imagina diversos departamentos catalogando seus datasets, seus conjuntos de dados, e cada um escreve uma coisa ali. O responsável é o Antônio. Não, o responsável é a diretoria de geociências. O responsável é o departamento X. Faz parte de uma política concreta, ela definir questões desse tipo. Olha, não, dentro da nossa instituição, a política de informação aqui me diz que sempre o responsável é o autor do dado, o cara que coletou em campo. E o contato? Não, o contato é o contato da instituição, por exemplo. Na verdade, isso não importa, eu estou dando só um exemplo, mas faz parte da política tratar todos esses pormenores da informação. Então, a gente tem essa política de convencimento, essa política de trato, essa política de mostrar a importância e tudo, mas você tem uma política muito básica também, concreta, que é a política assim: como é que eu escrevo? O que eu escrevo? De que forma eu escrevo? Para quem que eu estou escrevendo? Isso tudo tem que estar definido também dentro da política de informação, por exemplo. Por isso a importância de uma política. Falando um pouco mais sobre vamos dar concretude, né? Como o Wesley mencionou em outro contexto aí. A tecnologia, a plataforma tecnológica, deixei ela para o final não à toa, né? Deixei ela para o final para que a gente possa conversar um pouco sobre ela, dado essa contextualização pregressa que fizemos, trazendo assim novos paradigmas de plataforma, né? Vou começar citando um exemplo. Se o Wesley tiver outros exemplos, Wesley, fique à vontade aí. Existe um modelo de você ter acesso a uma plataforma tecnológica, que é novo, nem é tão novo assim, mas de uns 10 anos para cá, que se concretizou, que é chamado de software como serviço. Muitos chamam pela sigla SaaS, que vem do inglês Software as a Service.
onde ao invés de você ter o teu servidor, por exemplo, o teu hardware, né? O teu maquinário, com os teus softwares, e ter que ter uma equipe para a gerenciar, para manter esse hardware, esse software, você contrata uma empresa que te dá acesso à plataforma dela, para que você faça o que você quiser fazer. Nós fazemos, nós temos modelos de SaaS aí em várias dimensões. A gente pega hospedagem de site, é um exemplo que talvez muitos de vocês já tenham visto ou mesmo vivido, que é assim, você pode... É difícil alguém em casa, se você pensa do ponto de vista doméstico, alguém em casa vai ter um servidor e vai instalar ali um servidor web, um servidor de e-mail, essas coisas todas, até porque provavelmente o provedor de internet da casa de vocês não vai deixar, ele tem bloqueios para isso. Então você vai contratar uma empresa, tem várias por aí, né, que fazem. Você vai pagar uma mensalidade, anuidade, e vai ter direito a tantos gigabytes de espaço para armazenar as coisas do teu site, vai ter um ambiente onde é que você pode desenvolver, customizar teu site, ele vai te dar aquilo como um serviço que você assina, vai pagar uma assinatura. Teve uma infraestrutura de dados espaciais lançada recentemente, que foi o Geoportal do INEA. INEA é o órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro, falando a grosso modo, tá? Eles lançaram uma infraestrutura de dados espaciais, eles dão esse nome até, onde eles não usam uma infra do próprio INEA, eles usam uma nuvem, né? Usam a nuvem, eles pagam por isso e hospedam esses dados lá. E até tem um certo aspecto técnico, que os dados geográficos eles estão hospedados na nuvem, nessa nuvem, e os metadados eles estão hospedados na Indy. Falando da Indy até Indy tem outro projeto de infraestrutura de dados espaciais que eu tive a sorte de trabalhar bem perto desse grupo, que é a Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais do Rio Grande do Sul. Os dois modelos seguem um novo um padrão de plataforma que eu acho que é um padrão útil, interessante para diferentes tipos de infraestrutura de dados espaciais de médio a grande porte, aonde você tem uma estrutura de nós. Aí o Wesley, você que coordenou a implantação disso, eu peço até que você explique um pouco aí, que com certeza você tem mais propriedade para falar do projeto da Indy do que eu. A questão de se você ter um nó central e você ter os outros nós, aí quem faz busca no nó central, no fundo faz busca em todos os nós, enfim. Uma coisa fundamental, que a gente já discutiu aqui, que já vem apresentando nessas infraestruturas, é a possibilidade das pessoas chegarem a saberem o que existe e o que não existe dos dados, de que forma eles estão, ter acesso a esse conjunto de informações sobre os dados que existem ou até os que estão para existir. Que eu falei sobre a possibilidade de colocar um projeto que ainda está em andamento, mas para que você saiba que ele existe, eu vou colocar meus esforços em alguma coisa que já está sendo feita. Nesse sentido, o que a gente teria que fazer para que isso aconteça? Seja uma instituição, ou no nível, ou em diversos níveis, como municipal, federal. Você precisa de ter um local centralizado, onde você faz a busca e você encontra e identifica o que existe ali. Num contexto como o brasileiro, que é muito complexo você saber até qual instituição é responsável pelo quê, isso é algo que é essencial. Então, a gente tem algumas formas de fazer isso. E uma das formas de se fazer isso é pedir para todo mundo disponibilizar os seus dados num banco de dados centralizado,
e a gente vai acordar um formato para esses dados. Isso não funciona, isso não existe. Eu não tenho como virar para instituições que já estão aí há 70, 80 anos trabalhando seus conjuntos de dados com padrões próprios e pedir para elas que elas depositem, modifiquem a forma como elas disponibilizam seus dados e depositem isso dentro de uma base de dados centralizada. Então, o que esse modelo de infraestrutura, tanto da Indy como das diversas outras que vieram a reboque, se propõe a fazer, é unir uma série de nós, que são instituições ou são departamentos, depende do contexto no qual essa infraestrutura está sendo implantada, e ela une esses nós através do conceito de serviços web. Ou seja, eu tenho um nó centralizado que ele vai nos demais nós e ele busca esses dados e essas informações e traz para esse nó centralizado, tornando muito mais fácil a vida de quem está em volta, que não precisa ficar pegando, empacotando e publicando esses dados lá. Eu simplesmente, ele se liga a esse nó e esse nó central, alguém chega até esse nó central e pergunta, olha, o dado tal existe? Quem é o responsável por ele? E ele vai nesses diversos nós, traz tudo relacionado àquela busca e apresenta para a pessoa. Para o usuário, ele é totalmente transparente. Ele acessa o dado sem precisar saber se o responsável por ele foi o IBGE, se quem publicou foi fulano de tal. E para esses publicadores também, não exige um esforço de publicar novamente, porque esse dado já está lá. E o importante dessa participação nesses nós não é nem a tecnologia que se utiliza. Tem nós que entram com tecnologia proprietária, tem nós que entram com tecnologia baseada em software livre, mas é a aderência a um conjunto de padrões que garantem essa interoperabilidade. É importante também observar que, assim, que normalmente nessas infraestruturas você tem a possibilidade de ter um nó, de ter uma participação através do nó central, ou seja, eu não tenho condição de ter meus próprios servidores, o meu próprio nó no ar. Então, eu solicito uma adesão a partir de um nó central e eu vou lá e deposito os meus dados lá. Então, existe a possibilidade de eu depositar os meus dados no banco de dados lá, mas o modelo é um modelo que te permite aqueles que já têm a sua própria infraestrutura montada entrarem somente se ligando. Isso é o que a gente chama de harmonizar os dados. A gente não está fazendo um trabalho de conformação. Nessas infraestruturas, você não pede que ninguém conforme, dê forma aos seus dados para entrar naquela base de dados. Não. Você faz um trabalho de harmonizar a interação a partir desses padrões para que esses dados possam ser apresentados nessas infraestruturas para toda a sociedade. Então, esse é um modelo que ele tem tido muito sucesso, não somente nas infraestruturas públicas, mas também em infraestruturas privadas, porque ele é uma solução para o problema da pessoa não saber como fazer para adequar esses dados a uma base de dados centralizada, por exemplo, esses dados e as informações. E isso se dá, essa ligação primeira, ela se dá a partir do catálogo de metadados. É o catálogo de metadados que se liga a outros catálogos de metadados, permitindo que um usuário qualquer consiga encontrar todas as informações disponíveis sem mesmo sem precisar saber quem é o responsável por ela. Agora, isso implica, num modelo, esse mundo de serviços, né, de dados a partir de serviços, ele implica numa responsabilidade por parte daquelas pessoas que participam dessa infraestrutura. Porque na medida em que um desses nós sai do ar, a informação sai do ar junto com ele. Então, existem alguns acordos de nível de serviço que precisam ser estabelecidos com esses nós para que eles mantenham os seus dados e metadados no ar. Mas é um modelo muito interessante, é um modelo que tem tido uma adesão enorme nas instituições, tanto públicas como privadas.
E uma coisa que eu percebo, Wesley, não sei se você tá vendo iniciativas como essa, é um pouco o que a gente já falou antes, assim, que por que a gente fala só de infraestrutura de dados espaciais? Por que não também de outros dados? Eu já tem algumas infraestruturas de dados espaciais, uma delas é o Data Rio, o link é esse mesmo, data.rio, é da Prefeitura do Rio de Janeiro aqui, que ele não disponibiliza só dados geográficos, ele disponibiliza mapa em PDF, tabelas, documentos, partindo do preceito que todo dado tem o seu valor. Vai ter um grupo de usuários que vai querer o shapefile, por exemplo, para abaixar, mas vai ter outro grupo que quer o mapa pronto, quer o mapa já com um layout, né, com a barra de escala, legenda e tudo mais que ele imprime, leva para campo, bota na a parede ou em cima da mesa, seja o que for. Mas são usos diferentes. Ou mesmo sejam dados históricos, dados que foram feitos há muito tempo, em um padrão técnico totalmente diferente do paradigma que nós temos hoje. Esses dados eles podem ser úteis também para certos usos. O importante, assim, você não tem como prever você como produtor de dado não tem como prever todas as possibilidades de uso que as pessoas vão atender a partir dos seus dados. Então, a solução é você informar com o máximo de detalhes possíveis, detalhes técnicos de como aquele dado foi produzido. Então, aqui na outra ponta, esse potencial consumidor possa avaliar se aquele dado é útil para a sua demanda ou não. Mas esse aspecto de você colocar dentro de infraestruturas de dados ditas espaciais, dados que não são espaciais, eu acho que é uma crescente. A quebra dessa fronteira de dado espacial, ou dado geográfico e dado não geográfico, ela tende a ficar mais tênue ao longo do tempo. Me permite só fazer uma colocação. Tem um exemplo bem legal, e é bem legal porque assim, a infraestrutura, além do que você falou, existe também a possibilidade de colocar dados, não vou chamar de dados, colocar alguma coisa que não seja digital. Nós temos um exemplo, olha que legal, nós temos um exemplo eu achei super legal. A gente tem um exemplo de uma pessoa lá no IBGE, que é o Luiz Baiana, que ele teve acesso a uma publicação, um livro, que tinha na biblioteca do IBGE. E ele sabia que aquela publicação era extremamente interessante para um grupo de pessoas e que ela era muito rara. Ele documentou no catálogo de metadados do Departamento de Geografia do IBGE essa publicação, dizendo que ela é acessada na biblioteca do IBGE, na Avenida Chile, 500, blá, 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 blá. Olha, eu achei isso muito interessante. Isso, para mim, foi uma quebra de paradigma. Né? Eu tinha uma visão muito de dados gel, depois de digital, para que você pudesse direto acessar o dado a partir do catálogo de metadados, e ele teve outra visão, completamente diferente, que era, isso aqui é de interesse público, as pessoas precisam saber que existe, só que o acesso se dá vindo aqui na Avenida Chile, indo na biblioteca e pedindo. Eu achei isso, no final, achei uma ideia muito legal. E do ponto de vista da plataforma tecnológica, o que você tem hoje, banco de dados não convencionais, que são aqueles bancos de dados que fogem daquele padrão de bancos de dados relacionais para o grupo da audiência que é de um perfil um pouco mais técnico, um pouco mais de computação. Né? Você foge daquele paradigma de tabelas e relacionamentos, você vem com
com outro modelo. Você também tem aí a possibilidade de criar um processamento distribuído. E outro aspecto que eu acho que às vezes foge do imaginário das pessoas, assim, vou montar uma infraestrutura de dados espaciais para chamar de minha. Vamos dizer, você vai começar a projetar e você pensa assim, que equipamento eu preciso? Claro que depende de quantos dados você quer disponibilizar, qual é o volume de acesso que você espera ter ao longo do tempo. É uma série de fatores que vão dimensionar a carga em cima do seu sistema, da sua plataforma, logo as especificações técnicas necessárias ali. Mas eu posso dizer uma coisa, muito provavelmente o custo, o tipo de hardware necessário para uma infraestrutura de dados de pequeno a médio porte não é muito além de bons computadores que a gente compra hoje no mercado, não. Claro que dependendo ali, você tem um pouco mais de memória RAM, um pouco mais disso, daquilo, mas não são máquinas extraordinárias, é isso que eu quero dizer. Não são máquinas assim que precisam de um porte enorme, são máquinas gigantescas, e não são quase computadores como os desktops, mas com algumas coisas ali especiais e que um custo que não é muito acima de um computador bom, não. Insisto. Estou falando em um caso assim de uma infraestrutura de dados que eu estou imaginando aqui de pequeno a médio porte. Então, por essas e outras, né, pela questão do barateamento do hardware, do aumento da capacidade computacional, né, a vinda dos software livres que tiram para quem vai para essa abordagem, uma possibilidade de você tirar o custo de licença de software, etc., traz um custo bem mais acessível do que era, por exemplo, há uns 5, 10 anos atrás. E o uso desses softwares também é alguma coisa que, se você tiver uma equipe mínima ali, dedicada um certo tempo, etc., faz um curso, faz etc., você fecha. Para mim, o maior desafio é o lado sócio do sócio-técnico. Esse é o gargalo hoje. A tecnologia está posta, está aí, as ferramentas estão postas, estão aí. Você quer, eu falo, pega, se você quiser usar a sua plataforma livre, eu quero começar a fazer uma coisa, tá bom, bota PostGIS com PostgreSQL, bota um GeoNetwork e bota um GeoServer e seja feliz. Você vai conseguir implementar os principais padrões de serviço, você vai conseguir trabalhar com dados vetoriais, matriciais, em uma boa escala, e isso é solúvel, isso é bem solúvel. Você só depende ali de ter um recurso humano e um recurso financeiro para o hardware necessário. Por outro lado, o aspecto da política institucional, de você mapear qual é o público-alvo, como é que você vai atender ele, qual é o uso que eles trazem para vocês, os produtores de dados, como é que você vai organizar esse processo de produção, melhor qualificar a produção para trazer para o seu banco. Isso que é o mais difícil. Isso que traz mais cabelo branco, na minha opinião. Eu concordo com tudo que você colocou, Sapiens. Eu acho que as máquinas são máquinas pequenas mesmo, não são máquinas muito grandes. São máquinas com software livre, elas podem ter software livre de ponta a ponta. Você já tem software livre hoje, então qualquer uma máquina com sistema operacional Unix, rodando GeoServer, PostgreSQL, ela vai, GeoNetwork, ela vai atender muito bem, não precisa ser uma máquina muito grande de forma nenhuma. Eu vou meter só, eu não vou nem entrar nessa questão da política, porque realmente é um gargalo, mas me atendo somente à questão da tecnologia, vou falar um pouquinho sobre uma armadilha que às vezes as pessoas caem quando se fala de infraestrutura de dados espaciais,
é que o pessoal foca muito no visualizador, às vezes, na visualização dos dados. Então, o que eu acho que às vezes complica um pouquinho mais na implantação de uma infraestrutura de dados espaciais é não pensar na infraestrutura, no propósito efetivo dela e num processo para implementação que seja adequado. Então, eu tenho algumas experiências aqui de pessoas que começaram a pensar numa infraestrutura de dados espaciais e a primeira coisa que eles fizeram foi pegar alguns dados que estavam nos bancos de dados, transformarem eles num shape, né? O cara não pensou em serviço, não pensou nada disso, ele transformou uns 2 ou 3 conjuntos de dados que estavam disponíveis nas suas bases de dados em shape, pegou um OpenLayers da vida, uma biblioteca JavaScript como a OpenLayers, e criou algumas visões de dados, sobrepondo mapas, permitindo que esses 4 conjuntos de dados fossem sobrepostos e tal, e apresentou isso para os gestores da instituição. E o pessoal falou assim, poxa, isso é super legal, gostei disso, preciso disso, vamos lá. Aí o cara falou assim, tudo bem. Aí ele começou a fazer o trabalho de criar essas camadinhas, criar as camadinhas e apresentar. Só que chega uma hora que a demanda começa a ficar... que ele não consegue ficar fazendo esse trabalho de carregar, de pegar dados no banco de dados, gerar shape e acrescentar no OpenLayers. Pegar dados e gerar shape. Então, aí é que o trabalho morre dentro das instituições. Tem instituições grandes, boas, que dizem que a sua infraestrutura de dados não deu certo, porque era isso que era a infraestrutura de dados da pessoa. Era um grupo de pessoas que pegava lá, tirava os dados do banco de dados, gerava o shape e colocava isso num visualizador para que um gestor pudesse operar esse visualizador. A infraestrutura de dados não é isso. Ela é uma infraestrutura porque isso não se sustenta. Isso não tem sustentação. O dado muda, o shape continua desatualizado. Surgem novos conjuntos de dados e a sua aplicação não consome esses novos, porque tem um processo manual que aí esses departamentos começam a crescer e as pessoas não conseguem dar conta. O processo de implantação ele sendo feito corretamente, a infraestrutura trabalhando com os conceitos de serviços, uma vez que isso tudo está organizado, esse inventário de dados foi realizado, no momento em que você aplica o seu visualizador lá na ponta, aí você tem uma situação que é essa situação sustentável, onde o seu processo de produção está integrado com o seu processo de disseminação, os dados estão constantemente atualizados na ponta como serviços, e aí você tem efetivamente a sua infraestrutura de dados espaciais e o seu produto, no final lá na visualização, funcionando adequadamente. Nós temos tido experiências enormes infelizmente, com infraestruturas que começaram e não estão alcançando o sucesso adequado, porque os dados foram construídos rapidamente para publicar em um visualizador, o processo não é integrado, então os dados hoje se encontram desatualizados, a infraestrutura não evolui porque ela deixou de ser levada em conta da forma que deveria e as pessoas começam a parar de utilizar porque aquilo já não surte o efeito necessário para elas. Então, um grande desafio, para mim, está na implementação correta da ideia da infraestrutura de dados espaciais para que ela seja sustentável, né, e possa alcançar os benefícios todos que a gente já citou aí. Então, é muito importante levar em consideração um processo adequado para a implantação dessa infraestrutura. Com certeza, que é um planejamento de médio prazo, qual vai ser o aumento de demanda, o que pode ser automatizado desses processos de carga, por exemplo. E é claro, você tem que ter alguém com esse conhecimento para isso. Você vai precisar de mencionar equipe. Por exemplo, uma iniciativa que eu vi na Prefeitura do Rio aqui, é você começar a botar como responsabilidade das secretarias municipais a produção do seu dado geográfico. Porque antes era um pouco isso, um dado era feito, ele podia ser espacializado, aí tinha uma equipe que fazia esse processo. Aí não, é melhor a gente inverter o sinal.
Vamos trabalhar junto com algumas pessoas de cada uma das as secretarias. Eu falo Secretaria de Obra, Fazenda, Cultura, Educação, de várias, né, todas elas, para que ela seja responsável. O dado é dela. Ela conhece o dado, ela sabe o que o dado trata, como é que ele foi produzido. Não é a equipe que cuida da parte do núcleo da a plataforma. Né? Se não fosse esse processo, se eles não tivessem adotado essa estratégia, eles não teriam a escala que eles têm hoje. Porque ia virar um, um, um birô de produção e atualização de dados. Isso não é escalável ao longo do tempo, por exemplo. Né? Então, fazer esse planejamento é fundamental. Né? Esse planejamento ele é necessário para que se dê a sustentação. Isso, e a falta dele tem feito com que muitas instituições elas tenham abandonado, muitas eu não digo não, mas algumas delas tenham abandonado essa ideia de IDE, e eu já vi pessoas questionando, criticando, por que não conseguiram levar adiante. Mas aí você vai, mas vocês fizeram o processo dessa forma? Não. E outro desafio, Sapiendo, que eu acho que ainda é grande, que é o mesmo que o software livre enfrentou no seu início, é a falta de um profissional, dos profissionais adequados para participar do processo de construção dessa infraestrutura. Porque ele exige um profissional que ele é multidisciplinar. Ele é um profissional que ele tem conhecimento de gel, tem que ter conhecimento de tecnologia, tem que ter um bom trato com outras instâncias, né? E a falta desse profissional, ele ainda impede que esse conceito seja mais difundido do que já vem sendo, né? Bacana. Senhores, nosso tempo já está um pouco avançado aí. Queria agradecer a presença de todos. Coloco o meu contato do Wesley. A gente abre para algumas perguntas. E enquanto essas perguntas são eventualmente manifestadas, eu queria fazer dois convites. O primeiro é se vocês, caso vocês não conheçam o nosso site, deem a visitada, tem a nossa produção bibliográfica, tem os software livres que a gente desenvolve aqui, tem notícias, a gente tem uma fonte de dados com mais de 600 links, fontes de dados espaciais gratuitas com mais de 600 links, temos uma série de serviços, temos 3 eventos, agora talvez será 4 eventos todo ano. O próximo vai ser a Administração Municipal de Precisão, que vai acontecer final de junho. Enfim, junho não, julho. Temos uma série de atividades no nosso núcleo que podem ser encontrados no nosso site. E o segundo convite toca numa parte específica das nossas atividades, que são os cursos de extensão, que eles são oferecidos de forma presencial e de forma à distância síncrona, nessa mesma plataforma que estamos utilizando agora para a transmissão do webinar. Quando eu mandar o link com a gravação da palestra e os slides, eu vou mandar alguns links com algumas dessas iniciativas, em especial um curso sobre manutenção e implantação de infraestrutura de dados espaciais. São 2 cursos que somam 80 horas, 40 horas cada um, que é o próprio o Wesley que vai me ministrar daqui a algumas semanas. Esses convites, os links e tudo mais, eu mando por e-mail junto com material para todos. Vamos ver as perguntas aqui. Wesley, talvez você possa responder essa pergunta do ponto de vista que toca dados disponibilizados pelo IBGE. A Paula Narras, não sei se é Narras ou Narras, mas que se fala, mas ela disse assim que ela quando ela baixa um shape no site do IBGE, não sei se é uma constatação ou se é uma exemplificação, e não tem metadados, ela pode inserir esses metadados? Então,
é, assim, ela não consegue inserir esses metadados na plataforma da onde ela baixou isso, né? Lá é um canal de fluxo único, né? Ela só consegue baixar esse shape, não consegue inserir esses metadados lá. O que eu vou fazer da pergunta dela alguma coisa um pouquinho diferente, porque é onde isso acontece em alguns casos. Por exemplo, eu tenho dois nós participando da mesma. Eu tenho dois nós que participam da mesma infraestrutura, da Indy, por exemplo. E aí eu gostaria de publicar uns dados, como o Ministério do Meio Ambiente já fez muito isso. Eu gostaria de publicar um dado que não está publicado lá ainda. Ou eu gostaria de colocar uns metadados sobre uma determinada camada que o IBGE, que é de responsabilidade do IBGE, mas por algum motivo o IBGE não colocou. Ele que tem acesso, que faz parte, que tem um nó na infraestrutura, ele pode documentar os dados do IBGE, ele pode documentar uma camada de dados que é do IBGE. E aí ele pode apontar lá para a pessoa, para o link onde você baixa o dado, que é um dado do IBGE. Dentro da política da Indy, da infraestrutura, ela pode tratar disso, dizendo, olha, só documente dados que são de sua responsabilidade. Só documente os metadados que são de dados da sua instituição. Mas isso fica a critério da política. Hoje, na pergunta direta do IBGE, não tem condição por uma questão de tecnologia. Mas se fosse, porque não permite, até que o IBGE disponibiliza em fluxo único. Mas se você fosse um nó dentro dessa infraestrutura, você teria a possibilidade de fazer isso. Mas, dentro da política de informação, pode dizer que isso não é adequado. Porque cada um trata somente do seu, por exemplo. O ideal, nesse caso, seria entrar em contato com o IBGE, cobrando que os dados tivessem seus metadados. O John Souza fez a pergunta assim, se tem algum site ou órgão com conjuntos de datasets nacionais disponíveis para que se faça estudo e pesquisa. John, da mesma maneira, como a gente disse aqui, essa produção de dados geográficos hoje é descentralizada. Então, você tem vários grupos produzindo os seus dados, alguns são disponibilizados em plataformas apropriadas, mas uma boa parte, ao menos eu ouso dizer que uma boa parte deles, ficam salvos em Google Drives, em HDs, e se perdem ao longo do tempo, infelizmente. É um pouco aquele desafio de você trazer ordem, um processo de centralização, de arrumação dentro dessa descentralização da produção. Então, o que você tem é, por exemplo, o site da Indy. O site da Indy hoje, eu não sei se o Wesley sabe quantos órgãos fazem parte lá, mas eu diria que algumas dezenas, você consegue uma busca centralizada naqueles órgãos que fazem parte da Indy. Mas também existem outros sites onde é que você consegue fazer busca. Tem o nosso site, por exemplo, como eu disse agora há pouco, tem uma outra proposta, é uma proposta totalmente diferente do que, por exemplo, o site da Indy, que é uma listagem de sites onde você baixa dados geográficos de vários tipos, queimadas, de desastres naturais, de crimes, de relevo, imagem de satélite, é uma míriade ali enorme de tipos de dados. Há algumas iniciativas como essa que tem no nosso site, mas não tem assim uma espécie de um Google do dado geográfico. Seria bom, né? Mas não tem. Então, quem é consumidor do dado, né, é um pouco o que você passa agora. Quem é consumidor do dado tem esse esforço poxa, o dado que eu estou precisando existe? Se ele existe, como eu posso ter acesso a ele? Onde ele está? E como ele foi feito? Essas perguntas elas precisam ser respondidas para que o potencial usuário daquele dado faça valor daquele dado.
né? Gere valor a partir daquele dado. É o que a gente chama do dado ser prospectável. Ele consegue ser localizado, identificado e utilizado. Uma coisa legal, Sapienza, nessas plataformas que a gente quase nunca fala, eu acho que a gente nunca falou assim abertamente, é que esse modelo tecnológico dessas infraestruturas, ele permitiria, por exemplo, qualquer pessoa criar um catálogo de metadados próprio e consumir no seu catálogo de metadados próprio somente os dados e outros metadados dos nós que já estão no ar que interessam para você divulgar. Então, eu posso criar várias redes segmentadas. Por exemplo, imagina que eu queira criar uma rede que trate de dados de mar, alguma coisa relacionada ao mar para o pessoal que pega onda, né? O cara ele tem a possibilidade de se conectar a essas redes e pegar lá só os dados da Ana, de fulano, ou dentro de cada instituição, somente aqueles conjuntos de dados que interessam para ele. E ele acaba montando um hub temático. E isso é bem legal, e a gente não fala muito sobre isso, sobre as potencialidades desse negócio. Né? O Alan fez uma pergunta aqui para nós dois. Que, na nossa visão, quais são os principais desafios de dar sustentabilidade para que uma IDE funcione a longo prazo? Após o primeiro passo de adesão à IDE, mediante acordo entre as instituições, como fazer com que a ideia continue sendo utilizado pela comunidade de usuários? Alan, assim, respondendo um pouco, e o Wesley fique à vontade para complementar, inclusive discordar. O seguinte, acho que o aspecto dos usuários continuarem utilizando só tem um caminho: você saber qual é a demanda deles. Eu vejo poucas iniciativas nas ideias que existem hoje, pouca iniciativa ou pouca importância para isso. Quais são os dados que são mais utilizados hoje no meu catálogo? E são utilizados para quê? Que outros usos poderiam ser feitos que não são feitos porque ou eu não atinjo uma certa parcela do público, ou uma certa parcela do público não encontra aquele dado em um formato que é útil para ele? Como é que você pode fazer o teu catálogo de dados ser mais utilizado? A única maneira de fazer isso, na minha visão, é identificando as necessidades do público. Necessidades essas que podem já estarem perceptíveis, né? Elas já serem percebidas por esse grupo de usuários, ou mesmo necessidades que eles nem percebam, mas você percebe e sensibiliza eles. Olha, você pode utilizar os dados que estão aqui para fazer isso também. Olha, aqui é fácil, é legal, olha aqui, tem valor. Então você vai ter que provocar essa sensibilização no grupo de usuários. Sobre a sustentabilidade como um todo, né, acho que dados atualizados, o conjunto de dados dentro do possível, né, ele ser ampliado, isso dentro de um plano, claro, não adianta ampliar de forma insustentável, o que a gente estava dando exemplos agora há pouco, né? E você ter uma política institucional para sustentar. Por exemplo, um exemplo que eu acho que a gente tocou pouco nas nossas falas anteriores, normas e padrões técnicos, para que a ideia ela seja melhor versada, melhor utilizada. Acho que isso passa muito por uma política institucional favorável. Tem algumas coisas aqui que a gente tem tido uma vivência. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante nesse sentido é integrar o processo de produção dos dados à disseminação. Quando você tem um rompimento, quando você tem uma ruptura, um rompimento, quando você tem lá o processo de produção dos dados, produzir,
agora tenho que pegar e publicar na IDE. Quando você tem esse movimento aí no meio, e isso se perde de alguma forma, você desatualiza os dados que estão na ponta e aí você começa a criar um sentimento de desânimo em relação àqueles dados. Então, quando você faz daquele um ambiente onde o processo é integrado, eu publiquei os dados já estão lá na ponta, lá, atualizados e tal, você cria um canal que aí você começa a criar aquilo que eu acho que é essencial, que é, senão não vai à frente, que é a necessidade, a demanda e o envolvimento das pessoas. O que vai na plataforma no ar é o uso dessa plataforma. E o uso da plataforma passa por esse processo integrado entre produção e disseminação, que as pessoas começam a usar, elas se mantêm utilizando, e o dia que sair do ar, há uma gritaria do pessoal que já acostumou a utilizar. Para mim, hoje, eu acho que esse é o único caminho. Não, acho esse aspecto fundamental e curioso. Quando você cria o uso, se porventura sai do ar, tem um problema técnico, você começa a receber reclamações. Isso é bem nítido, assim. Isso é bastante interessante e é uma espécie de métrica do o sucesso da ideia também. Pessoal, devido ao tempo, vamos a uma última pergunta aqui. Tá? A gente respondeu quase todas. Algumas eu respondi via chat para todo mundo, para que vocês vissem a pergunta e resposta, coisas que eram mais objetivas. O Vitor está perguntando assim: eu trabalho num departamento de processamento de uma instituição de ensino privado que presta serviço de consultoria. Do ponto de vista sustentável, como criar uma IDE com algum retorno para a instituição? Vitor, se você fala do ponto de vista do ensino, né? Do ensino, acho que uma vez que os alunos e os professores gerem suas atividades de pesquisa, ensino e extensão de dados geográficos, esses dados geográficos são úteis até para futuras iniciativas de pesquisa, ensino e extensão. É uma informação que pode retroalimentar futuras atividades, né? Então, acho que é um aspecto imediato. Um outro aspecto também, você pode utilizar dados geográficos, inclusive, na parte administrativa da sua instituição. A parte de cadastro de alunos, por exemplo, ou de políticas sociais, quantos usos não poderiam ser feitos com dados geográficos para que você saiba qual é o padrão de deslocamento do seu alunado, ou como você pode instituir políticas sociais para ajudar o aluno ali a seguir com o seu curso, enfim. Tem uma série de iniciativas também do ponto de vista da administração da instituição de ensino. Se for do ponto de vista da consultoria, acredito que seja principalmente, imagino eu, para você orientar outras instituições a criarem suas próprias infraestruturas de dados espaciais. Tem uma coisa legal, eu concordo, não vou nem entrar muito nesses detalhes, porque eu acho que o Sapienza já respondeu bastante. Eu só queria acrescentar que a gente, às vezes, quando pensa numa infraestrutura de dados espaciais, a gente pensa num movimento de dentro para fora. Quando eu participo como um nó na infraestrutura, ou quando eu crio uma infraestrutura, eu estou pensando em publicar os meus dados, né? Mas isso não necessariamente tem essa via. Você pode pensar numa infraestrutura para consumir dados internamente. Ou seja, eu posso pensar em implementar uma infraestrutura minha para trazer todos os dados que já estão disponíveis no mundo inteiro sobre um determinado tema que interessa à minha empresa, que é importante, que é caro para a minha empresa, para criar esse hub, criar esse ponto focal que vai unir todos esses dados das diversas instituições do mundo todo e deixar isso disponível a partir de uma ferramenta que é acessada dentro da minha intranet.
Então, esse também é um ponto importante da ideia. A infraestrutura ela não é só para fora, ela traz para dentro da tua empresa tudo aquilo que tem de dados e informações que são de interesse da tua empresa e que falam nesses padrões próprios que estão sendo propostos para a maior parte das ideias no mundo. Muito que bem. Senhores, queria agradecer a presença de todos. Wesley, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e paciência. É sempre um prazer a gente fazer essa dobradinha aqui, que eu acho que a gente traz nossas visões, as nossas experiências e consegue entregar para o público que nos assiste um, um, ideias mais qualificadas, né? Bem, senhores, boa noite, agradeço aí, um forte abraço, estou à disposição. Reitero o convite para o nosso site a conhecer um pouco das nossas atividades. O Wesley, se você tiver algumas últimas palavras aí. Não, eu só quero agradecer também, é sempre um prazer participar, eu falei isso no início, eu aprendo bastante, as perguntas das pessoas sempre me estimulam a pensar e formular outras ideias, também participar com Sapiens é sempre muito legal, sempre traz coisas que me acrescentam bastante, só tenho a agradecer. Obrigado, pessoal. Boa noite. Com a licença de todos, então, eu encerro a sessão. Em breve a gente manda um e-mail com vídeo, os slides e alguns outros links para a informação de vocês. Obrigado, boa noite, um abraço a todos.